Olá, prudente! Hoje vamos estudar o capítulo 9 do livro de Apocalipse. O capítulo 9, em particular, nos apresenta duas trombetas que sinalizam juízos divinos que vêm sobre a terra, mostrando o impacto das escolhas humanas, da rebeldia contra Deus e das forças espirituais que atuam no mundo. Mas, além das visões de destruição, Apocalipse também nos desafia a olhar para a nossa vida espiritual, nos chamando a arrependimento e a uma relação mais profunda com o Criador. Versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Estrela. Aqui não se refere a um corpo celeste literal, mas é simbólica. Pode representar um ser espiritual, anjo, provavelmente caído. Alguns associam com Satanás ou um demônio de alta hierarquia. Céfito Lucas 10:18. Chave do poço do abismo. Autoridade dada para abrir o abismo, grego abissos, o lugar de aprisionamento de espíritos malignos. É uma autorização divina limitada. Versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. A abertura do abismo libera escuridão espiritual e destruição. A fumaça é símbolo de engano, confusão e juízo, escurecimento do sol e do ar, impacto cósmico e espiritual. Profecia mencionada em Joel 2:10-31. O sol se escurece como sinal do dia do Senhor. Versículo 3. E da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Gafanhotos simbólicos, não naturais. Têm poder de escorpiões, dor, tormento. São considerados forças demoníacas liberadas. Não são pragas literais de insetos, pois veremos que têm características humanas e espirituais. Referência: Joel 1 e 2. Gafanhotos como símbolo de juízo. Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Ao contrário dos gafanhotos normais, não atacam vegetação, mas pessoas sem o selo de Deus. Selo de Deus, AP 7:3-4, representa a proteção divina sobre os servos de Deus, talvez de forma espiritual ou literal. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere o homem. Duração: 5 meses, o tempo típico da vida de uma praga de gafanhotos. Representa limitação de tempo e alcance por parte de Deus. O tormento é psicológico, espiritual, físico, intenso, mas não fatal. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Desespero tão profundo que a morte parece um alívio, mas ela é negada. Pode simbolizar um tormento espiritual insuportável, ou o colapso de toda esperança. O tormento é psicológico, espiritual, físico, intenso, mas não fatal. Versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens.
descrição simbólica. Cavalos de guerra, destruição organizada. Coroas de ouro, autoridade aparente. Rostos humanos, inteligência ou astúcia. Versículo 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Cabelos longos, sedução ou beleza enganosa. Dentes de leão, violência, força predatória. Versículo 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Couraças de ferro, invulnerabilidade aparente. Ruído de asas, aterrorizante, como exércitos em guerra. Versículo 10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões, e nas suas caudas estava o seu poder para danificar os homens por 5 meses. Ataque pelas caudas, engano traiçoeiro, destruição vindo por trás, não pela frente. Reforça o tormento limitado por 5 meses. Aqui quero chamar a sua atenção para um fato inegável. Você vê nessa descrição algo semelhante a um componente de guerra moderna. Observe os helicópteros de guerra e imagine como João descreveria um helicóptero sem nunca ter visto um. É provável que o apóstolo viu uma guerra moderna e descreveu da forma que pode. Versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. O nome do líder é revelado. Abaddon, hebraico. Apollyon, grego. E destruidor. Diferente dos gafanhotos naturais, Provérbios 30, 27, esses têm um rei, indicando organização demoníaca sob comando maligno. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Versículo 12. Um ai passou, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Encerramento da 5ª trombeta. Indica que ainda há mais juízos vindouros, o 2º e 3º ai. 6ª e 7ª trombetas. Versículo 13. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Altar de ouro, ligado às orações dos santos, AP 8:3. A justiça divina responde aos clamores por juízo. A voz vem da parte mais sagrada, mostrando que os julgamentos vêm do próprio Deus. Versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 4 anjos presos, seres demoníacos poderosos, restritos até este momento. Rio Eufrates. Fronteira simbólica de Israel, historicamente local de invasões, assírios, babilônios. Pode representar ameaça estrangeira e juízo militar. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O juízo é preciso, determinado por Deus no tempo exato. 1/3 parte dos homens morre. Juízo severo. CFSAP 8, 7, 12, onde também 1/3 é atingido. Versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Um número simbólico de magnitude incalculável. Pode indicar guerra espiritual, juízo sobrenatural ou exército literal. Versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, que tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Descrição apocalíptica, elementos de juízo e destruição.
fogo, fumaça e enxofre, imagens do inferno, cabeças de leões, força destrutiva. Versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Juízo mortal. 3 pragas indicam destruição total e avassaladora. Versículo 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas eram semelhantes às serpentes e tinham cabeças, e com elas danificavam. Outra forma de ataque. Caudas como serpentes com cabeça, engano, veneno espiritual, sedução demoníaca. Versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira. Apesar dos juízos, a humanidade não se arrepende. Demonstra rebelião contínua e idolatria, como diz em Romanos 1:18-32. A humanidade rejeita a verdade e se entrega à idolatria. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. As obras más continuam. Violência, ocultismo, feitiçarias, esgrego, farmaqueia, imoralidade sexual e roubo. Mostra que juízo sem arrependimento não gera transformação se o coração estiver endurecido. Em meio às visões de tormento e destruição que vemos em Apocalipse 9, há uma verdade que não podemos esquecer. Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele sempre oferece um caminho de esperança e salvação. A cada trombeta, a cada julgamento, há um convite para voltarmos o coração para Deus, arrependendo-nos de nossos erros e nos entregando à sua graça. A humanidade enfrentará as consequências de suas escolhas, mas para aqueles que escolherem seguir a Cristo, há proteção, paz e segurança, mesmo no meio da adversidade. Portanto, a chamada para a ação não é apenas refletir sobre o futuro, mas agir no presente, buscando uma vida de fé, arrependimento e obediência a Deus. Não espere o juízo final para se entregar a Ele. O tempo de decisão é agora. Se você ainda não fez a escolha de seguir a Cristo, não adie mais. O reino de Deus está próximo e há uma abundante graça esperando por você. Me ajude a alcançar muitas vidas com esse conteúdo espiritual. Curta e se inscreva no canal para acompanhar todos os estudos, histórias e fatos bíblicos. Seja uma pessoa prudente e estabeleça sua casa sobre a rocha que é Jesus e sobre a verdade da sua palavra. Vamos então viver com a consciência de que, em cada passo que damos, somos chamados a buscar a justiça, a paz e o arrependimento, sabendo que Deus, em sua misericórdia, está sempre pronto para nos acolher. Que Deus te abençoe abundantemente.